Olá, olá, crianças e famílias do terceiro ano, tudo bem? Bom, gente, estamos para mais um vídeo. Neste vídeo trataremos de ciências. O solo é o primeiro assunto da segunda unidade, tá bom? Essa semana será vídeos a respeito de ciências. Já tivemos de história, que foi uma semana, geografia outra semana, e nessa próxima semana, será ciências. De posse do seu livro de ciências, abra na página 28 para prosseguirmos a leitura. Bom, gente, o solo. O solo. Você sabe de que é constituído o solo? E o que é feito no solo? Bom, a parte onde os seres humanos vivem, plantam, constroem casas, vai de um lugar para outro, é chamado de solo. Essa parte superficial da terra, é o solo. Gente, a respeito do solo, é importante procurarmos saber como o solo se formou, ou se forma. O solo, gente, ele se forma com a ajuda dos elementos naturais. Por exemplo, a chuva, os ventos, a água dos mares e dos rios. Todos esses fenômenos naturais, esses elementos da natureza, vão de encontro às rochas, que essas rochas, sendo quebradas em pequenos pedaços, se transformam em grãos de areia e, juntamente com animais e vegetais mortos, misturando-se, aí nós temos a composição do solo. Então, sendo assim, o solo é composto de material físico, que é a argila, a areia, não é isso? E o material orgânico, que é a junção de animais e vegetais mortos que ficam em decomposição e compõem a estrutura do solo, certo? Material orgânico. Então, de que é feita a composição do solo? De material físico. Esse material físico consiste que nas pedras que quebradas em pequenos pedaços vai se tornar grão de areia e na argila. E o material orgânico tem a ver com coisas que seres vivos, né? Isso no caso vegetal e animal, que mortos em estado de decomposição vão compor o solo. Então pronto, nós vimos como o solo se formou, é isso? Como o solo se formou, com a ação do vento, das chuvas, das águas dos mares e dos rios. E vemos também a composição do solo, que é material orgânico e material físico, certo? Outra curiosidade é quais são os tipos de solo. Gente, nós temos o solo arenoso. O solo arenoso é um solo o solo arenoso é um solo permeável. Por quê? É permeável porque, gente, o solo arenoso é composto de areia. E a areia tem os poros. E esses poros dá-se um espaço para o escoamento da água. E essa água escoa com mais facilidade. Lembrando que o solo arenoso é um solo seco. Não é um solo úmido. Então, o tipo de solo permeável é o solo arenoso. E por que ele é permeável? Devido à facilidade de escoamento da água, certo? Para o subsolo. E temos também o solo argiloso. Já o solo argiloso é o oposto do solo arenoso. O solo argiloso, ele é bastante úmido, e como ele não tem espaço, dificulta o escoamento da água. E essa água fica empoçada, é retida em determinadas partes do solo. Então, o que acontece? Esse solo precisa ser drenado, é um solo impermeável. Não é mesmo, gente? Precisa ser drenado. Então, enquanto o solo arenoso precisa ser irrigado por ser muito seco, o solo argiloso precisa ser drenado.
Ou seja, a drenagem é a retirada do excesso de água, porque isso também vai prejudicar o solo na questão da plantação. Bom, solo permeável, solo impermeável e nós temos o solo umífero. O solo umífero, gente, ele é muito rico, é composto por humus. Você sabe o que é humus? Humus, gente, é a mistura de vegetais e animais mortos, né? Que essa mistura desses animais em decomposição vai tornar o solo rico em nutrientes vegetais. Esse solo, então, se torna um solo mais adequado para o plantio. Sabemos quem mais utiliza ou necessita desse tipo de solo? As pessoas que trabalham em áreas rurais, que dependem do plantio, da agricultura. A agricultura é essa atividade de plantação, certo? Então, se tem um solo adequado para o plantio, nós teremos o quê? Também condição de exercer uma pecuária, no caso que é uma criação de animais. E com essa pecuária, teremos também a questão do extrativismo, né, que são atividades exercidas na área rural, no campo. Então, o morador da área rural necessita muito desse tipo de solo. Bom, gente, sendo assim, quais são os 3 tipos de solo? Solo arenoso, que é o solo impermeável. O solo arenoso é o solo permeável. E o solo argiloso é o solo impermeável. E o solo umífero é o solo que é adequado ao plantio. Certo? Gente, você entendeu o que é irrigação? Irrigação é molhar, é aguar, né, na linguagem bem, aguar o solo. Ou seja, é retirada de água para que esse solo não fique tão seco, né? Retirada de rios através de todo um processo de irrigação. Então, irrigar é molhar o solo. E qual é o solo que é seco? É o solo arenoso. Por que ele é seco, gente? Porque os seus poros permitem um espaço mais acessível para que a água, né, penetre no subsolo. Bom, até aí, gente, alguma dúvida? Pois então, quais são os 3 tipos de solo? Solo permeável, que é o arenoso, solo impermeável, que é o argiloso, e o solo umífero. Gente, o solo impermeável, que é o argiloso, ele necessita de qual atividade? Da drenagem, exatamente. A drenagem é o ato de retirada do excesso de água. Então, pronto. Até aqui nós vimos onde é o solo, que é a parte onde os seres humanos vivem, constrói casas, exercita seus trabalhos, isso. Vimos de como o solo é constituído, né, como é que ele foi feito, formado, com a ajuda dos elementos naturais, e vimos os 3 tipos de solo. Até aí, beleza? Agora, gente, nós vamos pensar um pouco sobre lençóis de água, ou as águas no subsolo. Gente, mas antes disso, eu gostaria de ver com vocês, você está seguindo a sequência, a questão do subsolo. Gente, o que é o subsolo? O subsolo enquanto o solo é a superfície onde os homens criam, constroem, onde as pessoas se movimentam, enquanto o solo é a parte de cima, o subsolo seria essa parte aqui de baixo, o subsolo, a parte de baixo da terra. Gente, o que nós podemos aprender sobre o subsolo? O subsolo tem um valor riquíssimo para o ser humano. Gente, o subsolo, ele é composto de muitos minerais. E vocês sabiam que a extração desses minerais é que favorece todo o comércio, todas as atividades econômicas do nosso país? Exatamente. E essas atividades econômicas, elas se dividem em setores: setor primário, secundário, terciário, quaternário e quinário. São setores que, de acordo com o material, com o tipo de atividades que são exercidas, se dividem assim. Vejamos, no subsolo é rico em ferro, em ouro, em diamantes,
manganês. Nós temos também no subsolo muitos outros minerais que são necessários para a vida econômica da população de uma sociedade. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês sobre a riqueza do subsolo. Ó, veja só, os setores primários, como eu já falei no começo, são os setores responsáveis pela atividade do campo, que são exercidas as seguintes atividades: agricultura, que é o trabalho com a terra, o plantio; a pecuária, que é a criação de animais. Se essa terra tem uma boa plantação, tem um mato, é uma terra adequada para a criação de animais. E temos também o extrativismo, que é a retirada. E daí nós vemos a parte da retirada do subsolo. Temos retirada, extrativismo, tanto na parte superficial, que é o solo, como, por exemplo, das árvores, da madeira, para construção de outros produtos. E temos também o extrativismo no subsolo. Através dessa extração desses minerais que são retirados do subsolo, nós temos os setores da economia. Esses setores da economia, gente, é para o consumo do ser humano. Como já foi falado em outras aulas, que o homem explora o ambiente porque ele tem necessidade de se adaptar e buscar melhorias para exercer suas atividades diárias. No setor primário, as atividades, como já falei, pecuária, agricultura e extrativismo. Já no secundário, é atividade industrial. A atividade industrial é feita como? Com a matéria-prima que é retirada da natureza, no caso do subsolo. Aí é feito, o setor secundário vai trabalhar com atividades de indústrias, tipo retirar materiais onde vai ser produzido novos produtos para ir para o setor terciário. O setor terciário, gente, é o comércio e prestação de serviços. E para o comércio funcionar e para os serviços também funcionar, essa prestação de serviço, é preciso que também esses outros setores passem pela atividade primária, que é a extração de recursos da natureza. E nós estamos falando no quesito do solo, não é isso? Aí daí, da atividade, a primária, extração, agricultura e pecuária, é o setor primário. O setor secundário é atividades industriais. A matéria-prima é tirada lá da natureza e vai para as indústrias para produzir outros produtos. E esses produtos são produtos que são levados para o setor terciário, que é o comércio, a prestação de serviço. E o setor quaternário, gente, é o setor que vai trabalhar com a informática, com a cibernética, com a robótica. Então, esse quaternário é de um valor tecnológico muito atual para nós, porque nós antigamente tínhamos esses objetos que nós temos hoje, mas com um processamento bem mais atrasado. Hoje tudo é mais adiantado devido à informática, à cibernética, à robótica. Então, tudo isso, desses setores, estamos no quarto setor, toda a matéria-prima é retirada da natureza. No caso, nós estamos vendo aí os recursos minerais do subsolo que são extraídos para esse tipo de atividades econômicas. E o quinário, gente? O setor quinário, gente, é o setor... O setor quinário, ele é um setor muito importante. Porque esse setor vai trabalhar com o conhecimento, vai trabalhar com a criatividade e vai trabalhar com a inovação. Lembramos que nós temos atividades laboratoriais para a produção de remédios, né? Isso, todo o conhecimento que são produzidos, toda essa descoberta também parte do setor primário, que é atividade primeira. Por isso que setor primário é a matéria-prima de todos os outros setores. Olha a importância da exploração do solo, não é mesmo, gente? Gente, mas temos um porém. Que essa exploração feita, ela tem que ser consciente. Já falamos em outros conteúdos. Enquanto falarmos da questão do meio ambiente, a gente vai ter que chamar atenção para a ação do homem quanto a essa exploração.
Então, o subsolo que é rico de minerais e que dele é produzido outras coisas, que ajuda nessas atividades econômicas que eu já falei nos 5 setores, não é isso? O que acontece, gente? O homem, inconscientemente, ou por falta de informações, ou por falta de conhecer o grau de prejuízo que ele está tendo ao atuar irresponsavelmente no meio ambiente. Alguns conscientemente, não é isso, gente? O que acontece? A questão do lixo. Aí eu pergunto, quais são as formas de nós deixarmos o solo sem condições de uso? Ou seja, prejudicarmos o solo. Que tipo de atitudes o homem pode fazer para prejudicar o solo? E um deles, gente, é o excesso de lixo. Lembra que eu falei naquela aula, as agressões ao meio ambiente? Eu estive com vocês dando essa aula, nós vimos que a produção exagerada de lixo, os gases poluentes dos automóveis, das indústrias, não é isso? As queimadas, as derrubadas das árvores, então o desmatamento, não é isso? Então todas essas atitudes agressivas ao ambiente, porque nós sabemos que a natureza, já foi falado em outros vídeos, que a natureza ela exerce um dinamismo, eles estão interligados uns aos outros. A cada elemento, componente da natureza, eles não agem sozinhos, eles precisam estar em harmonia, porque uma coisa desfalcada, com prejuízos, vai trazer dano para outra atividade natural. É isso no nosso ambiente. Então, o excesso de lixo. Gente, por que o lixo ele pode prejudicar o solo? Vocês já ouviram falar nos lixões? Nós temos os nossos serviços públicos, gente, que é a nossa coleta de lixo, não é mesmo? Os lixos não podem ficar expostos ao solo. Até porque, no período de chuva, esse lixo todo vai ser levado para os esgotos. E vai encher, entupir os esgotos. E o que vai acontecer? Nós sabemos que o nosso ambiente urbano, que é as necessidades, uma chuvinha, o que acontece? Inunda tudo. Será, gente, que tem alguma coisa errada com isso? A nossa infraestrutura da nossa cidade é um serviço público. Será que não é a consciência do homem quanto às suas obrigações, os seus deveres? Porque se nós temos direitos, também temos deveres, não é mesmo, gente? Se o homem utiliza erroneamente os seus direitos, os seus deveres, ou seja, toma atitudes, por exemplo, de deixar o lixo na rua sem ser o dia da coleta. Lembrando, gente, que a importância da coleta de lixo para não exagerar no excesso de lixo. Você sabe que a população, se nós formos contar o número de pessoas pela quantidade de lixo que é produzido, é muito lixo jogado no meio ambiente. Então, vamos ter consciência. Nós temos uma campanha de preservação ao meio ambiente que é a reciclagem do lixo. A cada potinho de cores diferentes, aqueles depósitos de cores diferentes, tem uma seleção de lixo. Essa seleção é muito importante, porque inúmeras outras atividades com material reciclado pode ser feito. É uma forma econômica de você também lidar com os seus gastos financeiros em casa, não é mesmo? Então, gente, o lixo, o que vai acontecer com o lixo jogado ao solo? O lixo solta uma substância química que vai prejudicar o solo, vai deixá-lo infrutífero. Não vai ser mais possível a plantação. E sem contar que todo esse lixo tóxico, lixos hospitalares, sabe, lixo de toda espécie que não são selecionados, é jogado no solo e prejudicando também, além de deixar o solo infrutífero, tem também a questão dos lençóis d'água, os lençóis subterrâneos de água. Você sabe o que é os lençóis subterrâneos de água? Bom, gente, os lençóis subterrâneos de água é exatamente a questão do nosso ciclo da água. Vocês sabem, quando nós vamos pensar um pouco como é que funciona o dinamismo da água, a água ele tem um ciclo que é dinâmico. Acontece, terminou, começa de novo. Devido aos raios solares, a água dos rios, dos mares evapora, indo para a atmosfera e indo bem num lugar bem distante, o que acontece? Entra em contato com o frio e aquela água
volta para nós, depois de juntar todas as gotículas que estavam espalhadas na atmosfera, ela volta para nós em forma de chuva. E para onde vai essa chuva? Essa chuva vai de volta para os mares e os rios e vai também penetrar no solo. E quando ela escoa até o subsolo, ela vai de encontro às rochas, que são terrenos impermeáveis, duro, de difícil escoamento de água. Então, tendo acesso a esse terreno impermeável, gente, quando essa água encontra uma brecha, ela vai direto de volta aos rios. E para que haja uma purificação dessa água, é preciso que tenhamos o quê? O ETA, que é Estação de Tratamento da Água. Porque uma água que é escoada pelo solo, onde as ruas é jogado lixo ao relento, como é que essa água de volta para o rio vai? Bem suja, não é mesmo, gente? Bem poluída? Pois é isso. Veja aí como é o ciclo, o dinamismo da ação da natureza. E da nossa ação enquanto seres humanos responsáveis para manter o nosso ambiente saudável. Então, gente, vamos ter consciência e vamos entrar em uma atitude, sabe? Começar a participar de uma atitude de revolução, no sentido de se você vê alguém fazendo algo que vai prejudicar o meio ambiente, porque enquanto cidadãos, nós somos possuidores de direitos e de deveres. Nós vemos que nós temos a infraestrutura da cidade. Muitas das vezes, em alguns determinados bairros, municípios, não tem o recurso necessário, ou seja, o serviço público não atende confortavelmente a essa população, a essa comunidade. Por exemplo, lugares que não tem esgoto, sistema de esgoto. Lugares que não tem coleta de lixo. Gente, essa água, para a água ser consumida, ela precisa ser tratada. Você sabe o que é uma água potável? Pois então, é a água própria para o consumo. Uma água que vem da chuva, que escoa em todo o solo, poluída. Vamos pensar. Gente, vocês sabiam que existem várias doenças que são causadas devido às águas poluídas? Olha só, tudo isso é consequência daquilo que fazemos no solo. E tem respostas no subsolo, nos lençóis de água. Esses lençóis de água, a água volta para os rios através deles. Sabe, gente? É uma água reservada, que precisa também ser tratada. Então, gente, vamos ter consciência. E essa aula é uma aula muito importante, porque o solo, vimos na aula passada a questão do relevo, que são formações que tomam modelos, né, que também têm a sua idade, têm seus comprometimentos. Para uma pessoa ter conhecimento de mundo, ela precisa ter conhecimento primeiro da sua casa, que é o seu ambiente. No caso, nossa casa é o nosso planeta Terra. Se eu não conheço como é que funciona esse dinamismo, eu apelo à minha turma do 3º ano, que vocês sejam mais curiosos e vá em busca de informações a respeito. Vocês são inteligentes. Então, gente, vamos pensar sobre a questão do uso correto do solo. Sabemos que os animais dependem do solo, porque se o solo não é frutífero, os animais não vão ter o mato, a planta para comer. Então, há todo um ciclo prejudicado, não é mesmo, gente? Bom, você de posse com o seu livro, você está acompanhando, não é isso? Eu fiz um resumo rápido. E você, na página 30, você vai fazer a sua tarefa. Inclusive, aqui nós temos um problema que vem do lixo. Você vai ver sobre isso. E na página 30, na página 31, certo? Faça essa tarefa. E a página 32, a primeira parte. Não deixe de fazer. Não deixem de ler o livro, né, a questão, a explicação, e não deixe de pesquisar mais, certo? Por exemplo, você pode estar pesquisando sobre o tratamento de água na nossa cidade. Você pode estar pesquisando para onde vai os lixos, já que a nossa preocupação é o solo, é a poluição do solo, é a poluição dos rios. Nota que nós estamos vendo o solo e, ao mesmo tempo, a hidrografia entra em jogo. Não é isso, gente?
E outros fatores também vêm estar em conjunto para que as coisas aconteçam favoravelmente ao ser humano. Beleza, gente? É isso aí. Até a próxima. Tchau.